Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Carmen. Boa noite, Anitta e Clarindo. Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite para vocês. Inclusive hoje, Ricardinho e Lúcia, tive com o seu filho lá na Ampara. Foi um prazer imenso conhecê-lo. Vocês estão de parabéns. Boa noite também, Amanda Lavez. Boa noite, Daniele Diamantino. Boa noite, Ana Cristina, Claudionor, Eliane e toda a sua companhia aí, tá, Claudionor? Nesse divertimento que vocês se encontram, curtam bastante, essa feição é maravilhosa. Boa noite, Tuca e Paulo Henrique, sejam bem-vindos. Boa noite também, Filomena, Adriana Alvarenga, Andréia Dantas, Adriana Dantas. Boa noite para vocês, boa noite também, Márcia Martins, boa noite, Marcelo. Elaine Oliveira, seja bem-vinda. Antônio Onofre, boa noite. Boa noite, o senhor Antônio Pazotto, Isabel e todos. Olá, Adélia, seja muito bem-vinda. Jossanã, boa noite também. Silvano Braga, Leopoldina, boa noite. Boa noite, Oneida Alves. Que prazer, que alegria, que satisfação tê-los aqui conosco. E mais uma noite de leitura e estudo, como nós sempre gostamos de dizer. Boa noite também, Selma e Dinho, sejam muito bem-vindos. Com certeza, Valdete, temos vários professores aqui, ó. A Aninha, que acabou de entrar aqui também, é professora, parabéns, como diz a Valdete, para todos os professores aqui do grupo. Boa noite, Glória Quirino, seja bem-vinda. Rosilene, boa noite, seja bem-vinda também. Osmane, Diego. Filomena e as figuras, né, Filomena? É sempre bom. Claudio Lô também tem umas figuras que, né? Eu não sei nem onde que fica arrumando tantas figurinhas assim, figurinhas interessantes. É isso mesmo, senhor Antônio Onofre, gratidão a todos os professores, se não fossem eles, né? Onde estaria a humanidade? Olá, Rose Queiroz, boa noite também, Marilza. Rosilene também, professora, que bom. E é prazeroso, né, Rosilene, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é realmente prazeroso. Joana Camargo, boa noite, Luísa Nalim. A Salete também, que não entrou ainda, também professora, que a gente sabe, a Lígia. Vixe, tem vários aqui no grupo. Boa noite também, Mariinha. Olá, Adriana Dantas, Lidiane. Vamos então fazermos a nossa prece para nós pedirmos permissão à espiritualidade para iniciarmos. Nós já até passamos um pouquinho aqui do nosso tempo, né? Que geralmente a gente gosta de deixar para as pessoas chegarem, entrarem, né? Então é sempre bom e que todos possam participar o tempo inteiro. A Valdete também com as figurinhas. Gente, nesse clima então de alegria, de muita paz, de harmonia e principalmente pelo que nós temos percebido, né, dessa grande sintonia em todos os membros aqui deste grupo e uma sintonia que foi desenvolvida pelos nossos momentos de encontro. Muitos não se conhecem, se não quase todos, né, não se conhecem pessoalmente, mas nós conseguimos desenvolver um carinho muito grande uns pelos outros, sempre que estamos em orações uns pelos outros, vibrando, e a espiritualidade nos auxilia com certeza a levar, né, as nossas energias e vibrações a todos os cantos. Eu também não tenho dúvidas, meus queridos companheiros, que no decorrer da noite, nos momentos de desprendimento, nós já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, de dar sequência, continuidade, ouvindo diretamente da espiritualidade muitos destes ensinamentos. Daí, essa grande sintonia, essa harmonia que existe entre nós e que deve crescer cada vez mais, principalmente sendo regada pela alegria que precisamos desenvolver
a alegria proveniente da própria gratidão. Gratidão por estarmos aqui vivos, reencarnados. Gratidão àqueles que estão desencarnados por também estarem tendo a oportunidade de compartilhar conosco essa mesma família. A gratidão por tudo aquilo que nós possuímos. Gratidão por aquilo que nós ainda não possuímos. Gratidão pelo que somos e por aquilo que ainda vamos ser, pelas nossas conquistas futuras, provenientes deste nosso desejo sincero de nos transformarmos, desejo sincero de crescer, de evoluir. Muita paz desejamos a todos vocês aqui nesse instante. E de modo muito especial pelo dia do professor, a todos aqueles que são professores, né? Cidinha, Célia, todos aqueles que foram mencionados, né? Rosilene, Aninha, Lígia, pior que se eu for ficar falando o nome aqui eu vou até esquecer, mas a todos vocês e aqueles que eu não sei que são, mas recebam o abraço da espiritualidade nesse dia especial. E que esta profissão possa engrandecer ainda mais, e de modo muito especial, que todos aqueles que se colocam nessa condição de repassar os seus ensinamentos e conhecimentos adiante, sejam sempre os primeiros a colocar em prática tudo aquilo que ensinam. Mestre era o título que Jesus aceitava. Ele foi o nosso professor mor. Ele com certeza nos ensinou, e nos ensinou muito mais do que algumas meras disciplinas. Ele nos ensinou a trilhar o caminho que nos conduz à felicidade. A nossa gratidão a este mestre incomparável. Que nós possamos, pois, sob a proteção, o amparo e a permissão da espiritualidade, darmos sequência a essa nossa leitura e estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que bom. Celeida também, aí, ó, professora, eu tô falando que a gente, né, acabaria aqui falando e esquecendo vários, né? Boa noite, Marcileia, Guilherme e Luciano. Sueli, boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Claudionor falou exatamente que repassou para vocês, é um prazer imenso tê-los aqui conosco. Olá, Flávia, Andréia, boa noite. Lígia, boa noite também para você. Luana Rodrigues, boa noite. Boa noite, Álvaro, e a toda a sua família aí de Monte Santo, principalmente a sua mãe. Nosso abraço carinhoso. Sou Luiz Alberto, boa noite. Boa noite também para Cidinha, Patrícia Vilas Boas, Renata Cristiane, Renata Gomes, a Chile, a Raquel Porfírio, a Maria Helena Porfírio, Vinícius, Josi Mariano, fantástico. Olha lá, o Sr. Antônio Pazotto foi professor durante 15 anos, olha que delícia, que delícia. A Marinha, que inclusive lembrando dos papais dos professores, com certeza ele tem que ser lembrado sempre. Edna e Luciano, boa noite para vocês. Que bom, ótimo. Fizemos aqui a nossa prece inicial, pedimos essa permissão maravilhosa aqui à espiritualidade, até a Flávia está falando aqui, as aberturas, realmente a gente deve sempre seguir inspiração, com certeza a espiritualidade está nos auxiliando, né, Flávia? Tanto nós que aqui estamos, quanto vocês que aí estão, e essa inspiração faz com que aquelas coisas que nós contemplamos se transformem cada vez mais em coisas belas. Uma coisa que Augusto Cury fala com muita propriedade, a gente precisa aprender a contemplar o belo. Nadsan, boa noite, seja muito bem-vinda, boa noite a todos aqueles que também aparecerão aqui nos nossos estudos. A gente já está sentindo falta aqui do Wagner, que ele possa também ser abençoado. Boa noite, Gisela. E vamos lá, meus queridos companheiros. Nós hoje, dia de sexta-feira, é dia de nós fazermos essa leitura e estudo do livro dos médiuns. Nós estamos falando e conversando aqui no livro dos médiuns sobre as questões que Kardec elaborou, que Kardec fez à espiritualidade, sobre as evocações, exatamente procurando nortear
sobretudo nós que aqui estamos, que teríamos acesso posteriormente a esses ensinos, a essas informações, para que nós pudéssemos, através desses questionamentos, dessas perguntas e respostas, entendermos bem como que funciona todo este processo que poderíamos dizer antecede ou antecipa alguma comunicação mediúnica. Pode deixar, seu Luiz Alberto, as nossas vibrações serão encaminhadas de modo muito especial para o senhor, tenha certeza disso. A espiritualidade conduzirá aí todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e que o senhor se recupere logo. Bom, então, Kardec elaborou essas questões, e nas questões que nós estamos identificando, sobretudo aquelas que nós vimos no nosso último encontro, ele trabalha aquela questão do pensamento, que o pensamento sempre chega antes do próprio comunicado ou da evocação propriamente dita, que os pensamentos eles sempre são encaminhados também com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Sobretudo, os espíritos sentem a nossa simpatia por eles, e tudo isso auxilia exatamente no atendimento destas nossas evocações. A gente viu, porque Kardec perguntou também se os espíritos fazem isso de livre e espontânea vontade, ou se eles são constrangidos a atender o nosso chamado. E a gente viu, que sempre existe uma administração, um gerenciamento da espiritualidade superior. E principalmente esse gerenciamento ele está relacionado com aquele grupo, com as buscas, com as pesquisas que aquele grupo está fazendo, e principalmente com a seriedade dos seus objetivos. E aí, a depender dessa seriedade, nós vimos com Kardec e a espiritualidade, que essa autoridade moral, que a gente já aprendeu no Livro dos Espíritos como algo irresistível, ela também pode constranger, mas não aquele constrangimento que nós poderíamos chamar assim de um constrangimento negativo, mas um constrangimento ou uma obrigatoriedade positiva, porque quando o espírito chega, ele acaba se beneficiando dos fluidos daquela reunião, se for realmente uma reunião séria, com objetivos sérios, se for algo útil, tá? Mas na maioria das vezes os espíritos são totalmente livres para atender a esses chamados, a essas evocações. Boa noite, Maria Souza, seja muito bem-vinda. Então, o espírito poderia se negar? Pode se negar, porque uma das leis que rege o universo é exatamente a lei do livre-arbítrio. Mas a questão das nossas evocações, que é o ponto-chave, Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi, que é o ponto-chave de exatamente desses nossos questionamentos, e sobretudo neste capítulo, são os nossos chamados que constantemente fazemos para os outros ou para os espíritos, e muitas das vezes, gente, nós não temos consciência deste chamado, nós não temos consciência de que nós estamos neste processo de evocação. E isso acontece naturalmente no nosso dia a dia. Boa noite, Zé Ricardo. Com certeza, Maria Souza, ela estará aqui nas nossas orações e vibrações, do nosso caderno de intenções. Então, não nos esqueçamos jamais disso, porque o nosso pensamento, ele faz, eu não lembro, que eu acho que a Érica não entrou. A Érica sempre faz essas perguntas, esses questionamentos, porque recentemente ela perdeu o irmão e a mãe perdeu, maneira de dizer, que a gente já falou, é apenas uma separação, e a gente sabe que essa separação, ela é momentânea, Radai Alves, boa noite, seja bem-vinda, ela é momentânea. Então, ela inclusive se questiona o porquê de tantos chamados, só para a gente ver que as coisas acontecem, muitas das vezes, fora do nosso próprio domínio, do nosso controle. A gente não sabe que está evocando. E isso é interessante, por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tendo companhias, tendo pessoas, ou aquela, que Paulo de Tarso falava, nuvem de testemunhas que nos acompanham, e a maioria deles foram chamados por nós mesmos. E se nós mesmos estamos chamando, porque nós estamos nesse processo de evocação e muitas das vezes não sabemos. Olá, Paulo Iter, boa noite,
seja muito bem-vindo. O Paulo Iter, inclusive tem aqui depois, se ele quiser deixar o convite para vocês. Hoje à noite a gente vai fazer uma palestra para os nossos companheiros lá de Conchal, né? Não é bem uma palestra, é um bate-papo, fechando ali um ciclo de estudos, tá? Pelo Google Meet. Depois aqueles que quiserem participar a partir das 20 horas, estão aí todos convidados, tá? Qualquer coisa depois o Paulo deixa alguma coisa aí, um convite ou o link para nós, tá? Prazer em tê-lo aqui, Paulo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Leivia também, boa noite. Nós temos que prestar atenção nesse processo, por isso que essas perguntas são interessantes. Não é apenas e tão somente aquelas reuniões mediúnicas, porque eu já disse aqui, tem muitas pessoas que fazem parte do nosso grupo, não são espíritas, são de outras religiões. E aí é para esclarecer que nós fazemos isso de uma forma muito natural e muitas das vezes inconscientemente. Depende muito dos nossos pensamentos e sempre haverá esses chamados. Por isso que na questão 11, Kardec vai falar se existe algum inconveniente, por exemplo, em se evocar um espírito inferior. Ora, quando a gente fala em espírito inferior, nós estamos falando em espíritos que ainda não têm aquela consciência ou não foram ainda despertados. E são seres que se voltam muito mais para o materialismo, são seres que se voltam muito mais para os seus próprios vícios, são seres que procuram exaltar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Isso são, podemos assim dizer, espíritos inferiores. Então existe inconveniente em você evocar ou trazer para a sua presença esse tipo de espírito? Aí a espiritualidade vai dizer, olha, realmente, dependendo do tipo, da característica do espírito, ele pode trazer nessa evocação uma influência, e uma influência não muito boa para a sua vida. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. É claro que se você está num grupo, e num grupo que tem essa finalidade útil, que tem essa boa vontade, que querem efetivamente aprender, aí esses espíritos podem inclusive ser auxiliados nessas reuniões, tá? Então é interessante a gente ver isso. Mas na sequência Kardec vai trazer para nós quais são assim aquelas características principais que poderiam nos auxiliar exatamente nessas evocações e sobretudo para que nós tenhamos êxito nas evocações daqueles seres que podem contribuir conosco e com a nossa própria evolução. E aí ele fala do recolhimento, ele fala da fé e ele fala desse desejo do bem. Mas como eu disse, isso nós vimos no nosso último encontro. E nessas evocações, diz o codificador, ou pergunta o codificador, seria necessário algum tipo, por exemplo, de ritual? Eu preciso de um ritual, vamos aqui reunir, dar as mãos para que nós possamos evocar algum espírito? Não, eles disseram que não. O que traz realmente o espírito é especificamente os nossos pensamentos, aquela sintonia, aquela simpatia que nós sentimos, tá? De uma certa forma, aquilo que Kardec falou, esse recolhimento, ele pode exatamente contribuir. Por quê? Porque no recolhimento o nosso pensamento ele é direcionado e nesse direcionamento o pensamento vai praticamente atrair o espírito até onde nós estamos. Então, não há necessidade de fazer nenhum tipo de cadeias de oração, cadeia de qualquer coisa para evocação de espíritos. E aí, já dando sequência e já passando para esses questionamentos de hoje, gente, Kardec pergunta sobre a preferência de evocações em dias e horas determinadas. Nessa pergunta que Kardec faz, principalmente para muitos de vocês aqui que são já espíritas e que conhecem, por exemplo, o Evangelho no Lar, muitas orientações são exatamente nesse sentido. Olha, quando você for fazer o Evangelho no seu lar, estabeleça um dia e um horário determinados
e sempre naquele dia da semana, naquele horário, faça o evangelho. E geralmente por que eles falam isso? Porque quando você já pega, estipula e separa esse momento específico, você não atrapalha os espíritos, porque tem muita gente que acha que os espíritos não têm atividade, que os espíritos não têm tarefa, que eles ficam lá o tempo inteiro, né, aos pés do Criador, tocando harpa. Não! Os espíritos têm muitas tarefas, os espíritos têm muitas missões a cumprir, principalmente aqueles bons espíritos, né? Dona Luzia, Luísa, sejam bem-vindos. Principalmente aqueles bons espíritos, que os bons têm trabalho constante. Estipulou o dia e horário, aí eles já vão também preparar para aquele dia e para aquele horário sempre estarem juntos. Então, essa é a orientação que eles fazem quanto ao evangelho no lar. Bom, mas e aqui? Nessa questão das evocações, Kardec chega a perguntar, e a espiritualidade responde, olha, sim, se você tiver um local adequado, se você tiver um horário adequado, é mais interessante para os espíritos que vão, sim, identificar inclusive seriedade nesse seu trabalho. Ora, você tem disciplina. Lembra o que Emmanuel falou para o Chico? Quer trabalhar comigo? Disciplina, disciplina, disciplina. Você tem disciplina e isso é uma característica positiva. E os espíritos saberão que eles não precisarão de improviso para atender determinados pedidos. Eles já sabem, então eles antecipam. E isso, gente, facilita muito. Se você já tem o seu cantinho, onde você faz o seu recolhimento, se você já tem o seu cantinho, onde você já faz as suas preces e orações, aquele cantinho, podemos dizer, ele já está preparado, né? Adilson Riva, boa noite, seja bem-vindo. Ele já está preparado exatamente para receber aquelas pessoas. Boa noite, Natália, seja bem-vinda também. Então, é preferível? A espiritualidade responde para Kardec. Sim, Kardec, é preferível que haja essa disciplina. Bom, Kardec também quer saber, mas espera aí. Tudo bem, eu não preciso de nenhum tipo de ritual, eu não preciso de nenhum tipo de cadeia. Ter um lugar e dia para evocações seria correto e adequado. E eu preciso de algum tipo de amuleto, de medalha, de talismã, ou geralmente algumas pessoas, né? Eu preciso de algum material, de alguma roupa daquela pessoa, daquele espírito que eu vou evocar. Boa noite, Cecília. Precisaríamos desses bens materiais para uma evocação? A espiritualidade falou, não. Todos vocês já sabem, Kardec, que o material ou a matéria, ela não tem nenhuma influência sobre o espírito. Isso, resposta da espiritualidade para Kardec, é crendice popular. Gente, uma matéria não pode influenciar o espírito. Edson, mas tem determinados espíritos que passaram a vida inteira ligados em determinados objetos. Aquele objeto não vai exercer sobre o espírito uma influência? Não. É o espírito que se acha ligado naquele objeto. Não é o objeto que prende o espírito, mas é o espírito que se prende a determinados objetos. Então eu não preciso de nenhum objeto para a evocação dos espíritos. De novo, eu preciso de recolhimento, de fé e o desejo no bem. Eu preciso de um pensamento, que esse pensamento esteja carregado de sentimentos. O espírito precisa sentir simpatia ou ter uma certa sintonia ou uma afeição para que ele acorra a qualquer tipo de evocação. Na sequência, veja como que Kardec foi abrangendo quase todos os outros, não todos os aspectos. Gente, ele pergunta, então eu preciso ter um dia e horário que seria adequado? Sim. Preciso de um ritual? Não. Preciso de objetos? Também não. Agora, e o que vocês me dizem daqueles espíritos que querem se manifestar em determinados lugares, geralmente naqueles lugares mais estranhos, e também em horas indevidas ou inapropriadas, né? Vamos dizer, aqueles espíritos que querem que marca lá no cemitério à meia-noite para que eles sejam evocados. Sabe o que a espiritualidade respondeu para Kardec? Kardec,
esses espíritos que agem dessa forma, eles estão se divertindo às custas de vocês. Estão se divertindo muito às custas de vocês. Por quê? Porque não há essa necessidade. Muito pelo contrário. Às vezes nós acabamos nos escravizando a estes seres, a esses espíritos, por conta da nossa própria ignorância. Está vendo como é que essas questões são importantíssimas? O Sr. Antônio coloca aqui a questão da sensibilidade. Sim, né? Essa sensibilidade ela é muito importante, né, Sr. Antônio? Principalmente por quê? Porque a sensibilidade é este sentido espiritual que nós temos e que pode, vamos assim dizer, amplificar ainda mais essa capacidade e, sobretudo, essa comunicação com os espíritos. Tá? Então, a sensibilidade ela é importante e principalmente, precisamos ver como que essa sensibilidade vai funcionar ali dentro daquele grupo, tá? Então, realmente é interessante. A Maria ainda está lembrando aqui, tem espírito que benze roupa, boné. Gente, infelizmente nós temos, mas aquilo que a espiritualidade respondeu para Kardec, crendice, tá? Isso não tem absolutamente nada, porque é o espírito que precisa receber, não são os objetos que precisam, não, é o espírito, e o pensamento nosso, ele atinge diretamente o espírito, ele não precisa atingir um objeto para esse objeto ir e atingir o espírito, não, de jeito nenhum. Então, até mesmo, de novo, locais, não, eles não exercem influência sobre os espíritos, tá? Isso, muitas das vezes, os espíritos utilizam como uma forma de, principalmente através do medo e da própria ignorância, para que eles exerçam domínio sobre os encarnados. Por quê? Tem determinados médiuns que, infelizmente, são tão ligados e vinculados a determinados espíritos que eles não fazem nada se esse espírito não disser: olá, Adília, boa noite, seja bem-vinda. Se o espírito não falar, ele não faz. Às vezes ele está na dúvida de fazer alguma coisa e é algo que diz respeito à sua vida material. Ah, mas se o espírito não falar, eu não faço. Então, cria aquela dependência tão grande, uma dependência tão forte, que, infelizmente, essa dependência que nós conhecemos e podemos tranquilamente chamar de obsessão, vai, infelizmente, gerar e trazer prejuízos a estes médiuns, tá? Olá, Maria Aparecida Moraes, boa noite também, seja bem-vinda. Então, nem talismã, nem locais, principalmente esses locais mais inusitados, nenhum tipo de ritual. Olá, Marlene Santos, seja bem-vinda. Maria de Fátima também. Nenhum tipo de ritual. O que nós precisamos, tá ali, o Sr. Antônio colocou, a questão da sensibilidade, o recolhimento, a fé e o desejo no bem. É isso que tem que nos alimentar para que em qualquer e eventuais evocações, nós possamos ter o domínio e o controle e principalmente nós possamos difundir, esse é o principal, tudo aquilo que o próprio Cristo nos trouxe e nos ensinou. Esse é um dos principais objetivos, que nós precisamos. Eu não sei se eu falei Marlene, é Mariene, Desculpa, Mariene, ter eu errado, trocado aqui o seu nome. Então, mais uma vez, na sequência, tem dias, horas mais apropriadas para o espírito é indiferente. Agora, eu só preciso saber, nesses dias e horários, se é algo já previamente estipulado, eu vou contar com a colaboração daqueles que estão mais tranquilos, tá? Até eu tenho um interessante que eu até esqueci de falar, a espiritualidade comenta também com Kardec, porque, gente, o Sr. Antônio colocou Eonofre, colocou a questão da sensibilidade. Nós também, como evocadores, nós temos aqueles horários que a gente está assim, vamos dizer, mais tranquilos, mais calmos, mais serenos, onde o recolhimento é mais interessante. Então, aquele seria um horário mais apropriado para você,
Olha, o horário que eu estou mais... Agora, você pega assim, bem no meio do dia, bem no meio da tarde, você está naquela tribulação toda. Você vai pensar, gente, é difícil e complicado. Se houver algum tipo de evocação ali com o seu pensamento, você pode ter certeza que essas evocações, lógico, vão atender ao seu próprio desejo, mas não será algo muito proveitoso. Por quê? Vai faltar o recolhimento. Se faltou o recolhimento, a sua sensibilidade ficará prejudicada. Ok? Seguindo, Kardec vai perguntar para a espiritualidade. Ora, a evocação. Agora vamos analisar do ponto de vista do espírito. A evocação para o espírito, ela é agradável ou ela é penosa? Gente, quando vocês são chamados ou convidados para uma conversa, é agradável para vocês esse chamado ou é desagradável? Bom, a gente já imagina a resposta da espiritualidade pela resposta que nós daríamos a essa questão. Se você for convidado por uma roda de conversa edificante, eu tenho certeza que você vai achar super agradável. E que se deixasse, você ficaria horas e horas ali conversando com aquelas pessoas. Se a conversa for desagradável, se o assunto não te causar nenhum tipo de... Gente, é uma das coisas difíceis e às vezes até complicadas, porque às vezes você quer sair, quer ir embora e você não consegue, e a pessoa te... Aí vai ser realmente algo muito difícil e penoso. Se pega, você é chamado para uma roda de conversa onde as pessoas estão apenas e tão somente reclamando da vida. Você acha que vai ser muito agradável para você ficar ali no meio daquele grupo, daquelas pessoas? É isso que acontece com os espíritos. E a espiritualidade responde exatamente dessa forma para Kardec. Olha, primeiro, a gente tem que ver o quê? O caráter dos espíritos. Que tipo de espírito você está evocando? E esse espírito que você evocou, a sua característica ou a sua evolução moral é condizente com aquilo que você está querendo desenvolver, ou essa conversa, esse diálogo que você quer entabular com ele? Se for, o ambiente estiver propício, é claro que ele vai ficar feliz. Aliás, né, a espiritualidade ainda fala numa das partes aqui da pergunta, né? Coisa mais feliz para o espírito é exatamente poder estar no meio de pessoas que ele gosta, que ele sente afeição e falando e conversando sobre coisas agradáveis. Muitas das vezes é motivo de felicidade para determinados espíritos. Então, afeição, simpatia, harmonia, os assuntos. Agora imagine aquelas pessoas, como nós falamos, ou melhor, aqueles espíritos, que o assunto não lhe agrada. As pessoas não têm nenhum tipo de sentimento ou afeição por ele. E automaticamente ele também não sente afeição. Para ele vai ser algo muito penoso. Para ele vai ser algo muito difícil. Ele não vai conseguir, vamos assim dizer, lidar bem com essa situação. Principalmente se ele perceber curiosidade das pessoas. Tá? As pessoas, alguém me chamou aqui, mas eles são só tão curiosos, querendo saber. Gente, a gente sabe que curiosidade não é algo muito agradável para nós. Talvez querer saber notícias e novidades dos outros para nós pode até parecer agradável. Tá? André Vieira, olá Raquel, Porfírio, bem-vinda. Às vezes, para quem quer saber de algum fato curioso da vida do outro, pode até ser. Mas aquele outro que está tendo a sua vida exposta, vocês acham que é agradável para ele? Não. Nem um pouco agradável. Então, de novo, Kardec faz essa pergunta, mas a gente consegue saber e entender bem a resposta. Por fim, Kardec vai soltar uma nota nessa questão 20, né? Que ele desenvolve aqui nesse tópico, porque tem pessoas, tem evocadores, e aí de novo eu vou dizer, evocadores conscientes e nós temos os evocadores inconscientes.
Então tem evocadores que só querem ficar chamando os seus parentes o tempo todo. E chamam os parentes para perguntar de coisas da sua vida material. A gente quer satisfazer a nossa curiosidade. A gente quer muitas das vezes até saber sobre o futuro de alguma coisa. Como que vai ser determinado? Será que eu vou conseguir atingir esse objetivo? Será que eu vou conseguir comprar tal coisa? Quando não chamam para pedir opinião, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Posso fazer esse negócio? Posso investir aqui? Posso investir ali? Então, vejam, a espiritualidade, ou melhor, Kardec traz essa nota exatamente para chamar a nossa atenção. E muitas das vezes esses parentes nossos estão precisando de outra coisa. Estão precisando do nosso carinho, estão precisando do nosso abraço, estão precisando das nossas orações, e muitas das vezes eles acabam se sentindo presos. Nós acabamos prendendo e dificultando a sua libertação, porque o espírito, ele precisa aprender a se desligar da matéria, e a gente quer ligar o espírito cada vez mais à própria matéria. Então, muito cuidado com essas evocações, muito cuidado com os nossos pensamentos e principalmente os nossos desejos. Vamos fazer algum tipo de evocação? Benevolência, acima de tudo, paciência, tolerância, perdão. E nunca nos esqueçamos, a nossa vida, ela compete a nós. O nosso caminho que nós vamos trilhar, somos nós quem devemos fazê-lo. Podemos pedir e seguir as orientações. Já falei aqui para vocês e vou repetir uma coisa que eu ouvi que é muito interessante em reuniões mediúnicas de psicografia. Tudo que nós precisamos saber, gente, já está lá no Evangelho. E quem trouxe o Evangelho foi o próprio Cristo. Então, a gente precisa desenvolver isso. E quando a gente vai desenvolvendo, como é que eu posso dizer, essa independência doutrinária, nós vamos ajudar muito mais os outros, tanto encarnados quanto os desencarnados. Na próxima semana, na próxima sexta, a gente continua com esses questionamentos que Kardec fez, são vários, né? São mais de 50, que Kardec fez sobre as evocações, tá? E aí eu tenho certeza que muitos outros esclarecimentos virão à tona. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela participação, pelo carinho. O Paulo Ita já deixou aqui, fica sempre o convite para aqueles que quiserem participar conosco logo mais. Tenham todos um excelente final de semana, se divirtam, descansem, sejam alegres, cada vez mais alegres com a vida, mas nunca esqueçam dessa sintonia com Jesus, com a espiritualidade, porque isso nos traz muita tranquilidade e paz. Excelente final de semana e até o nosso próximo programa.